Que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Bom, meu amigo, minha amiga, às vezes passamos por situações na vida delicadas, momentos de dificuldade, né? Problemas às vezes financeiros, problemas familiares, espirituais, problemas sentimentais. A gente passa por problemas às vezes de enfermidade e muitas das vezes somos pegos, né, em situações que traz o desconforto, traz uma tristeza, traz uma fragilidade espiritual, né? A pessoa ela se sente fraca, se sente dominada, né, pela situação e se pega numa situação tão difícil que acha que não vai conseguir se livrar daquela situação. É ou não é verdade? Tem situações que é muito difícil. A gente para e pensa, puxa vida, e agora? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou me livrar dessa situação? Vou conseguir me livrar dessa situação? A gente fica numa, numa visão tão, tão difícil que a gente acha que é quase impossível, né, se livrar dos problemas. Então, eu sei que nesse momento eu tenho pessoas que estão passando por dificuldade muito grande, né? Você deve estar passando aí por uma dificuldade, problema com enfermidade, né? Já foi desenganado pela medicina, né? E você não vê mais solução para esse problema que você está vivendo, né? E você deve estar pensando, poxa, que não tem mais jeito, já era. Tudo há uma solução, para tudo há uma solução. Eu tenho uma palavra aqui que vai ser muito forte para você, vai trazer a solução para esse problema, pode ter certeza. Né? Para você que está vivendo problemas financeiros, talvez você está aí desempregado, né, com um monte de dívida, com família, tendo que botar alimento dentro de casa, tendo que pagar aluguel, né, tendo que honrar com seus compromissos com luz, um monte de coisas, e você não consegue ver solução para esse problema. Talvez você esteja desesperado, já não sabe mais o que fazer. Permaneça aí, que Deus tem uma palavra que vai trazer para você um caminho para você resolver essa situação. Você vai ver. Né? Você que está passando aí por problemas familiares, problemas sentimentais, e você já não consegue ver solução para isso, talvez diga, eu nunca vou ser feliz, nunca vou ter nada, né? A vida é essa mesmo. Não, tem solução sim, tem solução para os problemas sim. O Senhor Jesus disse que Ele veio e levou sobre si todas as nossas maldições e sobre as suas pisaduras nos sarou. Então o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então há solução. Há solução. Mas como resolver isso? Eu tô lendo aqui os Salmos de Davi, capítulo 18. Davi estava passando por uma luta muito grande, Saul perseguindo ele, os inimigos, né? E ele estava numa situação muito delicada. Então Davi escreve esses salmos, né, esse cântico ao Senhor. Então ele começa dizendo o seguinte: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que eu me refugio. O meu escudo e a força da minha salvação e o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais
me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Diga graças a Deus. Davi, depois você pode ler todo esse Salmo, capítulo 18, você vai entender bem melhor o que vai ser dito. Davi estava numa situação muito difícil, ele estava sendo perseguido, pelos inimigos, por Saul, e Davi então foi livre pela mão do Senhor, e por isso ele escreve esses salmos. Ele escreve esse salmo para deixar claro para mim, para você, para nós, que existe uma solução para os nossos problemas. Davi estava numa situação muito, mas muito delicada. Muito delicada. Mas Davi clamou ao Senhor e Deus ouviu o clamor de Davi, o grito de Davi, o desespero de Davi. E desceu para livrá-lo e livrou Davi daquela situação. Então Davi escreve esses salmos dizendo: o Senhor, ele ouviu e me livrou. Então essa palavra é para você, meu amigo, minha amiga, que está aí, talvez desesperado, até pensando em tirar sua própria vida, pensando em abandonar tudo, desistir de tudo. Existe um Deus. Existe um Deus. Existe um Deus que ele tem olhado para nós, que espera ouvir o nosso clamor. Ele espera que nós venhamos clamar, gritar, pedir a ele o seu socorro. Nós temos um Deus que está pronto para atender o nosso clamor, as nossas orações, as nossas súplicas. Nós temos um Deus que não é morto. Não é um Deus que você precisa de carregá-lo. Não, esse Deus que eu estou pregando é que nos carrega. Não é um Deus que está no madeiro, não é um Deus que está sofrendo. Esse Deus venceu esse sofrimento para nos dar a vitória, para trazer para nós o livramento, trazer para nós o milagre, para trazer a vida abundante, uma vida abençoada, feliz, alegre aqui na terra. Ele sofreu para isso, nos dar a salvação, que é a vida eterna, e nos fazer aqui na terra ser bem-sucedido. O Senhor, existe um Deus. Talvez Satanás já falou para você: já era, acabou, não tem mais jeito, olha aí, as pessoas estão te perseguindo, você não tem dinheiro, você está enfermo, sua família está destruída, está tudo acabado, você é um viciado, você não tem mais ninguém, não tem mais amigo, não tem mais ninguém, porque todos se levantaram contra você. Talvez Satanás falou isso para você, mas Deus está me usando para dizer para você: tem um Deus chamado Senhor Jesus, que levou sobre ele todas as suas dores, todas as suas enfermidades, todos os seus problemas, levou sobre ele para que você viesse ter vida e vida com abundância. Mas precisa que você acredite nisso, precisa que você abrace essa fé, precisa que você tenha crença nessa palavra e se lance nela. Se lance nela, larga o que você está fazendo de errado, larga tudo o que você está fazendo de errado. Você sabe o que você está fazendo de errado. E Satanás também sabe. E o que ele faz? Ele aproveita essa ação sua nesse pecado que você está cometendo para levar você à destruição, ao erro, ao sofrimento, à angústia, para destruir a sua vida. O diabo, ele aproveita a falha de uma pessoa para poder destruir a vida dela. Mas o Senhor, o nosso Deus, o maravilhoso Deus, ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Davi tinha pecado contra o Senhor. Davi tinha feito algumas coisas erradas? Tinha, mas ele se arrepende. Davi se arrepende. E Deus
foi com Davi. Deus livra Davi daquela situação. O próprio rei Davi diz: clamei ao meu Deus, ele ouviu o meu clamor e me livrou. Então, em vez de você ficar aí se lamentando, né, reclamando da sua vida, poxa, clame ao Senhor, invoca o nome dele. Eu tenho certeza absoluta que ele vai te dar a resposta. Não se entrega, não se abata, não deixa com que Satanás venha tirar de você, tá certo? Aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma vida e vida com abundância. O Senhor Jesus falou isso. Então não deixa com que o diabo venha acabar com a sua vida. Não deixa com que o diabo venha trazer sofrimento na sua vida. Talvez você já viva infeliz há muitos anos. E hoje Deus está falando para você: olha, eu posso mudar a sua vida. Eu posso mudar a sua vida. Mas, como eu disse, o diabo ele usa, né, ou melhor, ele aproveita o erro da pessoa, né, aquela pessoa que está pecando e sabe que está fazendo a coisa errada, para poder trazer o sofrimento. Aqui em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, diz assim no versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se arrependa, meu amigo, minha amiga. Se arrependa. Larga esse caminho do diabo. Larga essas coisas que você tem feito. E olha, vem ainda hoje para a igreja. Vem ainda hoje receber uma oração. Vem ainda hoje clamar a Deus. E eu te garanto que o meu Deus, o Senhor Jesus, vai te dar o livramento. Eu te garanto, não se desespere não. Mas bispo, olha, o senhor não tem noção. A minha vida tá um inferno. Ó, eu tô devendo, tô para ser despejado da minha casa, não tem comida, tô desempregado. Poxa, o meu relacionamento tá cheio de problema, porque o senhor sabe, quando tem problema financeiro, afeta isso. Afeta esse momento de relacionamento. Poxa, problema de enfermidade, perdi empresa. Não importa qual seja o problema, não importa. Não importa. O que importa é você entender que existe solução. Disse o Senhor: entregue teu caminho, disse o Senhor Jesus, entregue teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Então precisa de entrega, precisa de acertar caminho, porque tem gente que fala assim para mim: ah, bispo, eu já sou da igreja, eu sou de mesa de oração, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo, tá? E eu tô assim, mas porque eu tô na prova. Não existe isso. Não existe. Deus não precisa provar ninguém. Deus já nos conhece. E qual seria o prazer de Deus para nos provar? O problema é que nós, seres humanos, pecamos e erramos e somos falhos. E temos que reconhecer isso. Se a pessoa está passando por luta, existe uma falha. Talvez não seja nem um pecado propriamente dito, né? Mas ela já não ora mais como orava antes, já não jejua mais como jejuava antes, já não clama mais como clamava antes, já não faz mais a obra como fazia antes, né? É uma pessoa que já não cumpre com as suas obrigações como cristão. E isso também é pecado, isso também traz problema. Porque às vezes a pessoa fala: ah, bispo, igual já falaram, eu não minto, eu não peco, eu não prostituo, não fico olhando para a mulher dos outros, para o homem dos outros, eu não fico isso, eu não fico aquilo. Mas existe outras situações que nós chamamos de raposinha, né, que faz com que os problemas venham acontecer. A pessoa esfria, né, na sua comunhão com Deus, a pessoa deixa de jejuar, a pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de ir para a igreja, né, que é um grande problema, porque hoje Satanás diz que ninguém precisa estar na igreja para ter Deus. Interessante, quem constituiu a igreja foi o próprio Deus, e disse que ali se reuniria o povo, que seria o corpo dele, e ele seria o cabeça. Ali se reuniria para fazer o trabalho evangelístico, para manter a obra, né? Para que a gente estivesse em comunhão, para estar ali orando junto, para ter uma palavra. Bom,
Hoje, Satanás diz que não precisa. E tem um monte de pessoas, talvez você que esteja agora assistindo a programação, seja uma dessa, que já não vai mais na igreja, que já não, né, não quer mais saber de evangelizar, já é um péssimo dizimista, já ora, né, de vez em quando, jejua de vez em quando, já não faz mais aquilo que deveria fazer, que a Bíblia nos ensina. Então, isso também é pecado. Isso também é pecado. Porque, como eu disse, tem pessoas que falam para mim, não, bispo, mas eu não faço isso, não faço aquilo, mas não vai na igreja, não cumpre com a obrigação como cristão, também está errando. E isso é uma brecha para Satanás entrar e começar a destruir a vida dessa pessoa. Então, Davi disse, clamei, clamei. Então, o que é clamar? O que é gritar? É uma pessoa que já está no desespero. Só que Davi não só clamou, Davi abre o coração para Deus. Davi se arrepende, Davi se entrega, Davi ele reconhece que ele que estava errado e que ele precisava de acertar. Esse é o grande problema de muitas pessoas. Não querem reconhecer o seu erro. Eles querem justificar os seus erros, dizendo, não, Deus está me botando na prova, eu estou no deserto, estou nisso, eu estou naquilo, que nada. Isso é um demônio, isso é um demônio. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Foi Satanás. E o homem só vai para o deserto, só vai para as provas, só vai para a fornalha quando ele, né, não está em comunhão com Deus, quando ele não está praticando a palavra do Senhor. Você pode pegar um monte de passagem bíblica para dizer que eu estou errado, mas o que o Espírito Santo está falando é, entregue teu caminho ao Senhor. Então, se você quer contestar, beleza, continue onde você está. Mas se você quer mudar a sua vida, então clame, invoque, acerte o seu caminho, volte para o braço do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, volte a praticar as coisas certas, e eu te garanto que esse Deus que chama Senhor Jesus, que sacrificou a vida dele por nós, vai mudar essa situação. Não importa qual seja. Porque ele ressuscita mortos. O Senhor Jesus ressuscita mortos. Faz paralítico andar, cego enxergar. Não é isso? Ele faz isso. O que ele não pode fazer? O que é impossível para Deus? O que é impossível para o Senhor? Nada. Não existe isso. Não tem nada. O que deve ser não impossível, mas difícil para Deus é fazer com que nós venhamos a acreditar que Ele pode fazer um milagre na nossa vida. Isso sim, porque tem gente que é coração duro, o diabo bota na cabeça dele, não, você está no deserto, é assim mesmo, Deus está te provando, vai para o quinto do inferno esse demônio, Deus não vai ficar me botando em leito de morte, botando em provação aonde eu sofro para me provar. Se ele disse que levou sobre todo o meu sofrimento, toda a minha dor, Deus não vai fazer isso. Nós temos que ter uma mente aberta, nós temos que ser espirituais, nós temos que estar firmados na fé, sabendo que nós pagamos porque erramos. Tudo que você planta, você colhe. Se eu estou passando por luto, é porque eu estou colhendo. Então eu tenho que mudar essa situação. Eu tenho que começar a ver onde está meu erro, começar a lutar, vou orar mais, vou jejuar mais, pedir a Deus para amarrar esse diabo em nome de Jesus e vou vencer. Essa é a proposta de Deus para nós, que nós venhamos lutar. Olha, tudo é possível. Não desista. Não abra mão da sua vida. Essa é a proposta de Deus. Que venhamos lutar, que venhamos acreditar. Por mais que tudo te diga que não tem mais jeito, por mais que a situação seja delicada, que você não veja solução, acredite, existe um Deus. E esse Deus, ele está vivo, está falando contigo nesse momento aí, está aí pertinho de você aí, dizendo assim, é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você acerte seu caminho, eu quero que você lute, eu quero que você acredite, porque tudo é possível ao que crê. Não desista, não desista. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. O Senhor Jesus está aí, nesse momento, falando isso. Ele ainda diz aqui, olha, em primeira epístola de João, ele diz assim, filhinhos, não vos enganeis por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, o que você tem feito de errado? Muda isso aí, poxa, começa a sair dessa situação, começa a buscar Deus. E eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que isso vai mudar. Olha, essa epístola de João é maravilhosa. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei,
Porque o pecado é a transgressão da lei, quer dizer, é a desobediência. A pessoa que começa a pecar, ela passa a ser desobediente. Como eu disse, deixa de ir na igreja, começa a contestar as pregações, começa a dizer que o pastor não está certo, que ele está cometendo erro, que o irmão está assim, que o irmão está assado. A pessoa começa a ver os erros dos outros, né? Ou supostamente ela vê o erro, né? E aí ela começa então a contestar e fazer motim dentro da igreja, né? Essas coisas todas. Enquanto o Senhor Jesus disse, examinai o homem a si mesmo. Então olha para você, em nome de Jesus, olha para você, vê onde você está errando, vê o que está acontecendo, porque Deus hoje está me usando para dizer para você, eu te amo e quero mudar a sua vida. Eu te amo e quero com que você seja muito abençoado. Eu dei minha vida para que você viesse ter vida e vida com abundância. Essa é a palavra que o Senhor Jesus deixa para nós, né? que estamos aí buscando uma resposta na nossa vida. E aqui em Salmos, né? Eu comecei em Salmos, fui lá para João, mas eu quero voltar aqui em Salmos de novo para falar uma coisa que Davi disse logo assim no início, né? Salmos capítulo 18. Ele disse assim, eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi disse, eu te amo. E Davi mostrou o quanto amava Deus, largando o pecado, se acertando, fazendo aquilo que era correto. Você ama o Senhor? Acredita que Ele morreu, né? Sacrificou a sua vida por você? Você acredita nisso? Você acredita nessa palavra que a Bíblia nos mostra? Você crê de fato? Então, acerte o seu caminho. Fuja do pecado. Saia da aparência do mal. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus não pecam, não vivem em pecado. Pense nisso, tá certo? Deus hoje se apresentou para você, para dizer para você, eu quero mudar a sua vida. Vamos lá, ainda é tempo. Não importa se você diga para mim, olha bispo, eu perdi tudo, estou à falência, fui à falência, não tenho onde morar, estou sendo despejado, estou sendo humilhado, minha família acabou, problema de enfermidade, não importa. Entregue seu caminho ao Senhor, ainda hoje, venha na igreja Nação de Deus, nós temos reuniões todos os domingos nós temos reuniões, 9h30 da manhã e às 19h30, né, 7h30 da noite, sempre eu e a pastora Analice estamos lá para abençoar a sua vida. Então, eu sei que às vezes é difícil caminhar, mas faça o seu impossível. Faça como a mulher hemorrágica. Mesmo ela fraca, debilitada, ela sim se rastejou até o Senhor Jesus e ali alcançou o milagre. Alcançou, quando ela tocou nas vestes dele, que ela propôs isso no coração, né? Se apenas eu tocar nas vestes dele, serei curado. Assim aconteceu. Sai da sua casa, vem para a igreja disposta a mudar a sua vida. Eu te garanto que quando você pisar na igreja, Deus já vai estar mudando essa situação. Amém? Diga graças a Deus. Bom, hoje é o dia do seu milagre. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Fique na paz, em nome de Jesus.